Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro do Espírito. Toda quinta-feira é sempre uma noite de muita alegria em nossos corações, onde temos essa linda oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar o Livro dos Espíritos e assim, em agradecimento. Vamos fazer uma prece inicial antes de adentrarmos aí aos estudos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar, para nos auto-melhorarmos, e onde temos essa linda oportunidade de estarmos no grupo, onde podemos compartilhar as nossas reflexões e pedimos a Ti, Mestre Jesus, e espiritualidade amiga, fique conosco esta noite, nos auxiliando no entendimento, nas reflexões, e que tudo transcorra num clima de muita paz, de muita alegria. Obrigada e pedimos permissão para a espiritualidade da equipe do Espírito da Verdade e ao professor Kardec, para nós adentrarmos aos estudos de hoje. Que assim seja. Isso. E agora vamos fazer a continuidade dos nossos estudos, onde estamos aí no livro primeiro, as causas primárias, estamos ainda no capítulo 1, e já passamos aí por Deus infinito, pelo 2, que é provas da existência de Deus, e onde vamos continuar aqui na questão 7. E o Gerson vai hoje nos conduzir. E hoje nós temos aqui o Gerson, temos o Carlos, temos a Cleide, a Sofia, a Sueli, a Suzelei, todos presentes aqui conosco. E mais alguns que possam chegar. E se você não conseguir chegar aqui para estarmos conosco ao vivo, pode acompanhar pelo YouTube do CEF toda quinta-feira. Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos recomeçar aqui na pergunta número 7, onde Kardec pergunta: poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? O Espírito responde: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Interessante, né? Aí, Kardec que faz uma observação aqui, né? Que, mediante essa resposta, que é atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria, seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Essa questão 7, ela aqui nos fala que a causa, ela não está na própria matéria, porque a matéria, ela é um efeito, e a causa é Deus. A criação está em Deus. Então, não adianta a gente ficar buscando no mundo material a explicação para tudo, né? Porque Deus é o Criador. Então, isso que eu entendi aqui da 7. E você, Suzilei? A resposta é não, né? A resposta é não. Deus nunca seria o efeito, e sim a causa. Sempre o Criador é a causa de tudo, né? Isso mesmo.
Só recapitulando aí que nós vimos no estudo anterior, né, aquela máxima que ele exemplificou, né, do relógio e do relojoeiro, né? Não tem como ter o relógio sem ter a presença do relojoeiro, né? Bom, seguindo aqui, questão 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Resposta do Espírito. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Nada. Kardec comenta aqui. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Essa 8, então, que fala aqui do acaso, aí a gente se pergunta, o nada nos criou? O acaso nos criou? Tudo isso é obra do acaso, né? Somos todos obra do acaso. Então, a natureza é uma obra do acaso, é uma noção fora aí da realidade, né? Então, achar que não foi Deus e os espíritos aí superiores que nos governam, que planejam e arquitetam a vida humana aqui na Terra, então, como ele diz aqui, né, um outro absurdo. Então, quando lemos aqui também as observações de Kardec, que ele é sempre muito ponderado, né, em suas considerações. Então, aqui nós chegamos à mesma conclusão que ele colocou aqui, que tudo que nos rodeia é de uma sincronia perfeita, e que só poderia vir da obra de quem? Da obra de Deus, porque tudo é perfeitinho, é no lugar, e Deus, como a gente viu lá na primeira pergunta, é inteligência suprema, criador de todas as coisas. Então, essa certeza, ela se faz mais viva em nosso coração, basta a gente analisar como tudo funciona. Basta a gente analisar como são os planetas, como tudo é perfeito, como a gente aqui tem a posição do Sol, a gente tem todos os meios para um ser humano sobreviver. Então, a gente não pode atribuir isso ao acaso, né? Deus proporcionou tudo isso. Então, estudando as leis de Deus através da doutrina espírita, que nós entendemos que seria tudo impossível ser obra do acaso. Eu penso assim também, né? Ele coloca, o acaso é nada. Então, o acaso inteligente já não seria um acaso, né? Mas se a gente considerar um acaso inteligente, o que seria na nossa realidade? Aquelas intuições que a espiritualidade nos manda, que a gente acha que é um acaso, né? Por exemplo, uma música traz uma mensagem, uma notícia, alguma coisa que vem da espiritualidade. Então, esse seria um acaso inteligente, que, na verdade, não é um acaso, né? Eu imaginei assim. E a todo momento, né, recebemos mensagens, né? É só estar atento que a gente percebe, né, essas mensagens. A gente pode falar um pouco também da origem do universo, né? Então, assim, baixo dos olhos do ceticismo dos cientistas, que dizem que o universo teve como origem o Big Bang, né? Aquela explosão, é muito difícil botar
todo crédito ao acaso que duas partículas se encontraram no meio do nada, criou-se uma explosão e deu origem a tudo isso, né? Realmente é... É verdade. Bem lembrado, Gerson. Vamos para o 9? Vamos lá. Pergunta: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta: tendes um provérbio que diz isso. Pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Observação de Kardec, mediante essa resposta. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. Continuando. Quaisquer que sejam os pródigos realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem, ela mesma, uma causa. E quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Essa inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sobre o qual o homem a designe. Nessa 9 aqui está demonstrando que muitas pessoas não conseguem acreditar que haja um Deus acima. E não tem como você olhar as obras, a vida que está aí pulsando, né? Os planetas, o universo, o Sol, estrelas, e tudo agindo de forma inteligente e não ter um autor dessas obras. Então, é isso que a Kardec também ele vem nos dizer aqui, que também não importa o nome que damos a Deus. O que importa é que esses conhecimentos, né, eles nos aproximam mais perto de Deus quando analisamos essa obra. Então, como Jesus ele falava, eu e Deus somos um. Então, Jesus ele já estava aqui nos mostrando o caminho da fé e da verdadeira felicidade, né, em relação a tudo que a gente vê nas obras de Deus. E mais uma vez mostra, né, o Criador como causa nessa questão, né? Mais uma vez. Isso mesmo. Agora vamos para os atributos, né? Atributos da divindade. Pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta direta: não. É um sentido que lhe falta. Essa 10 foi bem direta, objetiva e reta, né? Não. Porque aqui, por vezes, nós criamos uma certa ansiedade, né? De querer saber as respostas. E aqui, eu fiquei pensando, falta-lhe tanto um sentido. Então, vamos fazer uma reflexão aí juntos. Nós temos quantos sentidos? 5. Né? Então, temos aí o tato, o olfato, o paladar, a visão. Qual mais que faltou aqui? Audição. 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 E os espíritos, eles nos respondem aí que falta um sentido. Aí eu estou fazendo essa reflexão, qual é esse sentido? E aí fica essa reflexão aí também para todos nós, né? Qual é esse sentido que está faltando? Então, de tudo que a gente está aprendendo aqui, na minha visão, é o amor. Né? Esse sentido do amor. Então,
Porque nós aqui na Terra, nós viemos para aprender a amar. Então, eu entendo que quando nós adquirirmos, né, essa virtude de aprendermos a amar, a gente vai ter um pouco desse entendimento, né? Não tudo, mas um pouco do entendimento de Deus. Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Eu concordo, eu acho também que o homem, né, nesse momento, não tem entendimento para isso, né? Ele precisa evoluir muito mais para poder entender. Né? Mesmo tendo todos os sentidos, né? Nem tudo está desenvolvido. Né? E a evolução foi através dessa transformação nossa, né? Desse melhoramento. De forma íntima, né? Que a gente busca no estudo do Evangelho, né? Busca da moral. Vamos para o 11? Pergunta. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Observação de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Mas à medida em que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Ele fala, né? Busca da moral. A busca da moral, exatamente. E quando fala aqui, os espíritos, eles respondem, né? Quando não estiver mais obscurecido pela matéria. Esse obscurecido, para mim, significa ainda a limitação do nosso corpo, né? E eles aqui estão nos aconselhando para que desenvolvamos as nossas habilidades, as nossas virtudes, exercitando a paciência, a benevolência, a caridade, ou seja, a melhora de nós mesmos. Esse é o caminho. E quando ele fala aqui, e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, esse aproximado que vai nos aproximar de Deus, então sempre lembrar para a gente não colocar Deus como uma pessoa, e sim algo que vamos sentir, porque Deus é amor. Já dizia o João Evangelista, que Deus é amor. E quando fala aqui da sua perfeição, eu entendo que realmente é quando nós aprendermos a amar, que é o caminho evolutivo, que a gente vai chegar nesse dia, sim. E Kardec, aqui na observação, ele nos alerta, né? Ele aqui nos dá uma chibatadinha, assim, né, de leve, porque ele, pela nossa imaturidade, por muitas vezes atribuímos os nossos sentimentos a Deus, né? Quando alguma coisa não é atendida, então a gente às vezes fala, Deus ficou com raiva, Deus vai me punir, Deus vai me castigar. E Deus não faz nada disso, porque Deus não castiga, Deus não pune, né? Ele nos direciona para o caminho do bem. Então, Deus é amor. Então, aqui Kardec, né, quando ele fala que na infância da humanidade o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então, quanto mais, é o que a gente está falando, quanto mais a gente se evoluir, vamos tendo a capacidade de entender a Deus. Mas como Kardec colocou aqui, mas nem tudo, ainda vai ficar faltando. Não vai ser 100%.
Mais uma vez, a reforma íntima, né? Exatamente, é o convite. A íntima. Vamos para o Essa 2? aproximação, né? A 12ª, quase que o complemento da primeira, né? Pergunta é: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Resposta: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então, aqui, quando eu falo que é uma continuidade, né? Quase que uma continuidade, mostra que, assim, a gente consegue chegar perto da natureza de Deus a partir do momento que a gente começa a enxergar acima da matéria, né? Deixar as coisas materiais em segundo plano e em primeiro plano, né? A moral, os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, né? Acima da matéria. Isso mesmo. É como vimos e estamos vendo, né? Tratando os nossos vícios para adquirir as virtudes. E quando ele fala aqui, podemos entrever pelo pensamento. Então, o pensamento, por exemplo, quando a gente fala que Deus é eterno, que Deus é amor, que Deus é soberano e justo, são esses pensamentos, não é verdade? Ficar atento para elevarmos o pensamento, né? Sempre no alto para podermos chegar, né? Um pouquinho. Exato. Bem lembrado. Elevar os nossos pensamentos. Sempre. Ligar, né? Com Deus. Isso mesmo. Vamos para o 13? Será que o pessoal não quer falar nada? Não está aberto o microfone. Estou de olho aqui. Quem abriu o microfone, eu dou a palavra. São tímidos. O 13. Precisaria saber se está muito rápido ou não, né? Acho que não, porque eu acho que a gente vai parar no 13, viu? Tá. Vamos lá? Vamos. Pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não tem expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se eu tivesse uma só de menos ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Aqui é a continuação da resposta. Kardec. Kardec. Aí, Kardec escreve: Deus é eterno. Faz uma relação, né, dos atributos. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado ele mesmo por um ser anterior. É assim que, de grau em grau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial. Quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único.
Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Essa questão 13, Kardec, ele faz a pergunta de forma que parece já limitar as qualidades, aí, os atributos de Deus. E Kardec e os espíritos respondem a ele, né? Que do vosso ponto de vista, sim. Então, do nosso ponto de vista, essas qualidades de Deus estão corretas. E Kardec aqui relacionou, achei muito interessante essas considerações de Kardec quando ele traz por que Deus é eterno, por que Deus é imutável, por que é imaterial, né? E por que é único. Então, ele traz essa explicação aqui para nós. Eu achei muito interessante essa parte. E ele coloca, né, também que a gente não pode se limitar só a isso. É tanta coisa, mas ainda tem muito mais coisa a ser entendida, né? Ele frisa bem isso. Verdade. Que ainda não sabe tudo, né? Isso mesmo. Não podemos nos limitar a isso. Não, não mesmo. E vai ser estudando, nos aprimorando. Entender. Vamos chegar lá um dia. Então, hoje nós vamos parar por aqui na questão 13. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós vamos adentrar ao item 4, que vamos falar sobre o panteísmo. Então, vamos assim agradecer ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, que nos conduziu com o entendimento acerca do tema de hoje, com as nossas reflexões, e com certeza sairemos daqui com mais conhecimentos do que estávamos antes. E assim agradecemos a Ti, Mestre Jesus, e pedimos humildemente, abençoe os nossos lares, ilumine a nossa casa, ilumine quem reside conosco, os animaizinhos, as plantas, e que tenhamos mais uma semana linda e abençoada, e nos encontraremos aqui na próxima quinta-feira, com fé em Deus, para mais um estudo.